Alô, amigos do blog do Espiritismo, é uma alegria estar com vocês. Queremos passar, neste momento, uma mensagem de alegria, de otimismo, de fé, de confiança, de forma que possamos elevar os nossos padrões vibratórios, mesmo diante dos cenários que se apresentam no nosso dia a dia, no mundo, no Brasil, onde tantas notícias desagradáveis, tragédias, mortes, dores, doença, fome, desemprego, complicações de todos os tipos e ordem, emocional, política, administrativa, nos condomínios, nos bairros, nas cidades, no país e assim por diante. Vamos nos lembrar primeiramente, para que possamos colocar dentro de um contexto adequado, a famosa frase de Allan Kardec, tantas vezes repetida em apresentações, palestras, em que ele diz, que a fé inabalável é aquela, e ele grifa a palavra aquela, que pode encarar a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Parece assim uma coisa meio boba, muito simples, todo mundo repete, mas ninguém reflete. Qual é a reflexão? As pessoas dizem que têm fé, que têm uma determinada crença, filosofia, religião. Dizem que Deus é bom, que é justo, infinitamente bom, misericordioso, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que não cai um fio de cabelo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. E as pessoas repetem isso alegremente dentro dos cultos das igrejas, nas reuniões, na sua vida. Até que surge um problema. Um problema pessoal, um problema familiar, um problema coletivo, como hoje nós temos. E todo aquele discurso, toda aquela trajetória de uma fé que é passada para os outros, de uma maneira ou de outra, desaba. E a gente vê a pessoa inconformada, desequilibrada, triste, deprimida, sem nenhuma expectativa de futuro, de solução e de alegria. E aí voltamos em Kardec. A sua fé, então, aparentemente, não pode encarar a razão, os fatos que se transcorrem normalmente na vida das pessoas. Frente a frente. A sua fé é só para os momentos de paz e alegria. Então, essa fé é insuficiente. Por isso, nosso querido Allan Kardec propôs que nós construíssemos uma fé raciocinada. E nesse aspecto, nós temos que reconhecer a riqueza do que é oferecida para todos nós no meio espírita e espiritualista. Por quê? Algumas religiões usam do recurso de um único livro, a Bíblia, por exemplo. Os judeus usam a Torá, os muçulmanos o Alcorão, e nós dispomos de centenas, milhares de obras extraordinárias, falando a respeito de tudo da forma mais esmiuçada possível. E qual é o objetivo disso? Exatamente a partir da orientação do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: há 2000 anos eu disse amai-vos, mas agora eu incluo um outro item para vocês, instruí-vos. Quer dizer, através de um processo de estudo, de compreensão, de leitura, introspecção, meditação, reflexão, cada um pode
construir o seu exercício de fé, a sua estrutura daquela fé que, se houver a devida compreensão, será inabalável diante de qualquer situação, em qualquer época da humanidade. É o que aparentemente não existe. Eu vejo as pessoas hoje, de todos os segmentos religiosos, desesperadas, amedrontadas, acuadas, tristes, deprimidas, sem alegria, sem expectativa. Então nós precisamos refletir sobre isso. Porque, na verdade, a fé verdadeira, ela jamais poderá ser dissociada do otimismo, em qualquer circunstância. Por quê? Porque Deus tem suas leis, e quando nós temos a compreensão das leis divinas, com certeza a nossa perspectiva muda. Por exemplo, eu não penso mais apenas, às vezes até muito pouco, na minha vida atual, porque eu já não estou unicamente trabalhando para esta existência. Eu me vejo como espírito, e como espírito imortal, eu preciso já trabalhar com a perspectiva da perpetuidade, da imortalidade. Então eu decido de uma maneira diferente, eu penso de uma maneira diferente, eu sinto de uma maneira diferente. O fenômeno da morte não me assusta. Eu posso até dizer uma coisa para você: em algumas reuniões mediúnicas, quando às vezes a gente está atendendo uma pessoa, isso já aconteceu comigo, né? Desculpe eu repetir, mas lá fora tinha um ruído de uma ambulância, eu tive que interromper. O espírito ainda, um irmão nosso, ainda que se compraz no mal, na ignorância, na maldade, veio, e eu tentando ajudá-lo, né? Ele diz: eu vou te matar, eu vou te perseguir até te matar, eu vim aqui para te matar. Aí eu me lembrei na hora de Sócrates, quando convidado, obrigado a tomar o veneno, eles dizem: você não pode matar Sócrates. Eu disse: meu irmão, você pode, se tiver os recursos, os meios, e se for a minha hora e eu não tiver o devido merecimento, pode ser que a sua ação possa até produzir um efeito que leve o meu corpo ao óbito. Mas você não tem a menor possibilidade de me matar, porque eu sou uma construção, uma criação divina, eu sou imortal igual a você. Então, as suas palavras não vão trazer para mim nenhum tipo de receio, de medo, e sim de compaixão, de que você ainda alimente uma vontade, um desejo desse. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Para ver se a gente pode mudar esse quadro. Então, as pessoas se apavoram diante do fenômeno da morte, então elas não entenderam a vida, elas não entenderam a sua condição de imortalidade. Ninguém morre. As pessoas dizem: eu perdi meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu filho, meu amigo. Ninguém perdeu ninguém. Nós estamos vendo, enfocando a vida meramente sob seu aspecto físico, material. Nós subvertemos a ordem, tornamos a vida espiritual a vida acessória e esta vida principal. Nós não somos daqui, nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, não podemos temer a morte, porque, como todos dizem, não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Cada pessoa, salvo aqueles, que por equívoco, num momento de desespero, desequilíbrio, cometem o suicídio achando que poderiam acabar com a vida, salvo aqueles, ninguém, nenhuma pessoa neste planeta, neste Brasil,
desencarnou, morreu 1 segundo, 1 minuto, 1 dia antes da hora que precisava desencarnar. Então, as pessoas estão aí fazendo estatísticas, falando de doenças, dessa pandemia que aí está. Se a pessoa não desencarnasse daquela doença, outra razão seria utilizada, porque era o tempo dela, o seu termo era aquele, e não precisava e não poderia ser de outra forma. E surpreende que pessoas que acreditam na imortalidade da alma, e não, isso não é exclusividade dos espíritas, os católicos são espiritualistas, os protestantes o são e muitos outros. Então, a fé não está construída da maneira apropriada. É uma fé só para alegria, é uma fé só para os momentos de júbilo, de diversão, de distração, de passeio, de turismo, de amor, de paixão. Essa fé é que não resiste à pressão, não resiste à realidade dos fatos da vida, e a vida ela não é uma linha linear, estável, em que a gente só tem alegria. A vida tem momentos de alegria, tem momentos de dificuldade, tem momentos de extrema satisfação e outros de desprazer. Essa mescla é que faz com que as coisas tenham um certo sentido, porque exatamente nós nascemos para viver determinadas experiências que nos levarão a sermos melhores, mais aperfeiçoados em todos os aspectos possíveis da nossa personalidade. Então, quando vêm os dramas e a fé desaba, é porque, na verdade, essa fé não existe. Por isso, o Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz, há 2000 anos, eu os ensinei a que se amassem, amai-vos uns aos outros. E agora eu vos digo, instruí-vos. E aí, a doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos oferece as suas obras básicas, obras póstumas, a Revista Espírita, as Viagens, uma série de obras. Nós temos Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, o grande Leon Denis, e depois no Brasil, Chico, 400 e tantas obras, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, Hermínio de Miranda, muitos espíritos extraordinários produziram uma riqueza de informação. E é através dessa leitura, da compreensão, mas sobretudo, da base estabelecida em Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, quando no item 6 ele fala o resumo da doutrina espírita. Enquanto eu não me perceber um ser imortal, eu terei medo. Medo de uma coisa, medo da doença, medo da perda. Por quê? Porque eu olho meramente o aspecto físico. Eu preciso, no meu íntimo, construir o ser imortal. Eu sou imortal, indestrutível como espírito. Deus é eterno, nós somos imortais. A partir da nossa criação, nós somos imortais. Quando eu me perceber espírito imortal, eu não terei medo de nada. A minha fé jamais será abalada. Então, o primeiro passo, o primeiro e mais importante, é eu entender o que eu sou. Eu sou imortal. Se eu sou imortal, eu não temo a morte, porque ela não pode se dar para mim. Ela pode atingir o corpo físico. Mas eu já morri quantas vezes? Quantas vezes você já morreu? Quantas encarnações eu tive? Quantas eu ainda terei? Eu não posso me preocupar com isso. Eu preciso construir em mim
essa compreensão, essa certeza. E a partir daí, não tem pandemia, doença, ameaça física, emocional, financeira, que me abale. Quem tem fé, tal como Kardec propõe, tem fé no futuro, confiança, certeza. E por que nós temos certeza? Porque uma das leis de Deus é a lei do progresso. O que significa a lei do progresso? Que tudo sempre vai melhorar. É da lei. Goste ou não, queiramos ou não, vai melhorar. Temos problemas no mundo? Temos problemas no Brasil? De todas as ordens? Tudo vai melhorar. Agora, vai melhorar no tempo de Deus, não no nosso. Deus tem seu tempo, seus instrumentos, suas leis. E elas funcionam igual a passagem do tempo. O segundo vem um segundo e vem outro e não para. A inexorabilidade do tempo. Deus tem o seu tempo. As coisas funcionam no tempo de Deus, não no nosso. Mas, enquanto espíritos aqui encarnados, que acreditamos num Deus bom, justo, infinitamente misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, nada deveria nos abalar. Nós tínhamos que ser continuamente alegres, felizes por estarmos vivenciando a experiência que estamos vivenciando, porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque essa aflição é que nos permite exercitar a fé, a compreensão e desenvolver aptidões, virtudes, qualidades morais, intelectuais, emocionais e espirituais. Bem-aventurados os aflitos, meus amigos. Jesus disse que nós éramos bem-aventurados, então tiremos proveito e não nos deixemos abalar por dificuldades quaisquer que sejam. Quem não é otimista precisa pensar como construiu ou ainda não construiu a sua fé. Porque quem tem fé, certeza, confiança de que eu sou um espírito imortal e que Deus me fez para ser feliz, como é que eu vou abalar a minha fé diante de certas dificuldades? Eu não estou dizendo que a gente não possa ter certos momentos de dificuldade e tristeza. Faz parte. O organismo precisa funcionar e responder. Mas deixar-se vencer significa que a fé não está construída da forma certa. Então, eu fico aqui o convite a todos os amigos, queridos, que repensem se realmente entenderam os princípios básicos da doutrina espírita, do cristianismo. Olha só, todas as dúvidas se dissiparam quando Jesus reaparece a partir da crucificação. O que é isso? Eu estou vivo, eu sou imortal. Jesus dá a mensagem para todos. Todos acham que ele está ali vivo como corpo. Não, ele está vivo como espírito, ele deixa-se materializar para que Tomé, o descrente, o toque, mas ele está ali como espírito, para mostrar para nós que a morte não existe. Então não há motivo para desespero de maneira nenhuma. Então, se você está triste, acabrunhado, desconsolado, desiludido, desesperançoso, amigo querido, refaça seus passos. Volte lá no início do Livro dos Espíritos, na introdução. Olha as bases da doutrina espírita que estão no item 6. Leia lá o resuminho e comece de novo. Você vai descobrir que você é um espírito, que você foi feito para ser feliz, para chegar a um estado de perfeição e que todos os problemas que aparecem são apenas exercícios
tais como na escola, o professor passa, às vezes, certos exercícios, uns mais complexos que os outros, que nos dão trabalho, que nos fazem pensar, refletir. Mas quando a gente consegue resolver o problema, a gente se satisfaz. Eu venci, eu adquiri um outro conhecimento. Então, vamos repensar, e a vida é para a confiança, o otimismo, a alegria. Esta é a fé da doutrina espírita, esta é a fé que Kardec nos propôs, e todos aqueles que conseguirem, através do seu próprio exercício íntimo, pessoal, intransferível, realizá-lo, com certeza serão pessoas felizes, seguras, diante de qualquer circunstância. Muita paz para todos, fé, otimismo, alegria, confiança, certeza. Deus está no comando. No Brasil, Jesus escolheu Ismael e disse que aqui é a terra do cruzeiro, que ele daria total suporte, que Ismael não estaria sozinho. Meus amigos, vocês acham que algum bilionário no Brasil ou no exterior, um político, alguém que tem uma bomba atômica, exércitos, dinheiro, poder, pode enfrentar uma legião de anjos, de espíritos superiores, comandados por Jesus de Nazaré? Leiam a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando Jesus faz a designação para Ismael, existe uma pleiade de espíritos que já atingiram um patamar de evolução extraordinário. Eles estão ali emocionados com o descobrimento do Brasil, e naquele momento Jesus, eles percebem a aproximação de Jesus, viram uma comunhão de amor, de alegria. Jesus chega e diz textualmente o que está destinado ao nosso querido Brasil. Nomeia Ismael, um espírito da mais alta hierarquia, como o grande protetor, trabalhador do Brasil. Vocês acham que algum político, que algum administrador, que algum rico, que algum apresentador de televisão pode resolver ou controlar o poder de um espírito dessa ordem? Eu queria lembrar vocês que Jesus estava deitado lá no barco e começou a tempestade, e todos se apavoraram. Ele está lá dormindo, com a cabeça lá tranquilo, e o barco quase virando, todo mundo gritando. E aí dizem, o barco vai afundar. Ele olha, diz para o mar se acalmar, para o vento parar, acalma a coisa, olha para eles e pergunta: onde está a vossa fé? Vocês acham que um espírito que controla os elementos da natureza, um furacão, um terremoto, uma tsunami, que cria um planeta, isso é poder, é o poder divino que está ali com o co-criador, o Espírito Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós não temos nenhuma razão para temer ninguém nem nada, porque ele disse que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderia, amigos. Então, se nós temos fé no nosso governador, na sua incrível equipe espiritual, por que nós estamos preocupados com coisas tão pequenas? Tenhamos fé, contribuamos como pessoas, na nossa família, como cidadãos na nossa cidade, no nosso país. Sim, cidadania responsável, consciente, mas sem medo, sem desespero, sem tristeza, com alegria, com fé, com otimismo. Deus está no comando, nós fomos criados para a felicidade, somos imortais. E aqui no nosso planeta,
nós temos a felicidade de contar com Jesus de Nazaré e toda a sua grande equipe. Paz para todos.